Oi, minha gente, mais um Esporte Clube Delas começando, você já sabe, é o programa sobre protagonismo feminino no esporte dentro do hub do Bar Futebol Clube, este grande hub que é um espaço para a gente falar sobre várias modalidades esportivas, entre elas o futebol, mas não apenas. Então fica comigo porque no programa de hoje a gente vai, claro, falar sobre o futebol, mas também sobre o tênis. Eu vou explicar um pouquinho melhor como que vai ser essa conversa, porque, claro, temos convidados especiais, sim. Roda a vinheta! Que não me conhece ainda, eu sou Juliana Lisboa, sou jornalista esportiva, muito prazer, tô nessa área já tem um tempinho, então a gente já sabe um pouquinho do que tá falando, nem sempre, mas às vezes, enfim, a gente tenta trazer todo o conhecimento possível para que seja um programa bem bacana e cheio de informação. E também de resenha, tá? E eu queria aqui agradecer ao Alan Brito, ó, que mandou mensagem pra gente no YouTube, fazendo sugestão de quem ele quer ver aqui. Então, se você também tem sugestões, faça que nem o Alan, mande pra gente que a gente vai tentar ao máximo trazer essa galera pra cá. Então, mulheres que são retadas, mulheres que conseguem fazer coisas incríveis no esporte, diz pra gente, se possível, manda o contato, que aí a gente vai fazer o possível para trazer elas aqui também, tá bom? Então, para fortalecer ainda mais esse nosso projeto, por favor, senta o dedo no like, se inscreve no canal do Bar FC, segue a gente nas redes sociais, o Bar FC _EC Delas e também o Bar Futebol Clube. Segue a gente por lá também, interage com a gente, que aí a gente consegue levar esse nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. E dá pra ver hoje, né, que eu tô meio solitária aqui, né? Pois é. Então eu queria fazer um negócio diferente. Vamos ver se minha produção me acompanha aqui. Eu queria começar com um giro esportivo, aquele que a gente preparou, pode ser? Vamos começando aqui, ó, com Bia Ferreira. É isso mesmo, né? Bia Ferreira, porque a mulher brabíssima está invicta no boxe profissional. Ela que conquistou medalha de prata em Tóquio 2020, que foi em 2021, mas a gente chama 2020 mesmo assim. Também conquistou medalha de bronze em Paris 2024. Ela defendeu mais uma vez o título dela da IBF, que é a Federação Internacional de Boxe, a sigla em inglês. E ela bateu, ó, a Argentina. É tão bom quando a gente ganha da Argentina, né? Inclusive, saudades. Saudades de ganhar da Argentina. Ela defendeu o título sobre Maria Inês Dinamita, que também é Ferreira, mas o Ferreira dela é com Y. E ela conquistou essa vitória, mais uma, ou seja, não sabe o que é ser derrotada no boxe profissional e mantém aí o seu cinto de até 61 quilos. Bia, parabéns. Temos mais notícia, né? Temos convocação da seleção feminina, isso foi na segunda-feira. Como a gente já tinha falado, né, Arthur Elias convocou as jogadoras que vão participar, primeiro, do amistoso com a França e depois da Copa América. Então, a lista não trouxe nenhuma, assim, grande novidade. Foi mais um pouco do que a gente estava acompanhando, principalmente nesses últimos jogos com o Japão, né? Então, entre as goleiras, Lorena, Camila e Cláudia, são atletas que já tinham sido convocadas antes. Na zaga, Tarciane, Isa Reis, Cacá e Marisa. Eu gostaria de ver Lauren voltando aí para esse ciclo. Entendo que o Arthur Elias queira testar mais atletas. Enfim, trazer jogadoras mais novas para que elas também ganhem experiência, né? A Lauren já foi para a Copa do Mundo, também foi para a Olimpíada. Eu entendo, mas eu não gostaria de vê-la fora 100% do ciclo. Gosto de Lauren. Das laterais, Yasmin e Fátima Dutra, que esteve nessa última convocação, Fê Palermo e Antônia retornando, portanto, né? Ela que tá no Real Madrid. No meio-campo, Angelina, Duda Sampaio, Ari Borges. Muito legal ter Ari Borges aqui. Ela teve alguns segundos em campo no último jogo contra o Japão. E Ana Vitória também, que é uma jogadora que tem a confiança aí do Arthur Elias. E no ataque, mais do que a gente já viu, né? Caroline, Gil Queiroz, Luane, Dudinha, Marta, de volta, aí a seleção vai jogar sua 5ª Copa América, Amanda Gutierrez, Gabi Portillo, que tá voltando também, ela que tá se recuperando de uma lesão, e Johnson, que menina maravilhosa, né? Temos mais uma informação no giro, minha voz da consciência? Temos mais uma informação aqui, que é essa tal de
Vitória Miranda. Você sabe o que ela fez? Você não sabe o que ela fez, não? Eu vou lhe dizer o que ela fez. Ela ganhou, não um, mas 2 títulos em Roland Garros. Primeiro no simples e depois nas duplas. E lhe digo mais, ela quer fechar o Grand Slam. Você sabe o que é isso? Fechar o Grand Slam? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar ela pra falar com ela, com a gente? Vamos lá? Vitória Miranda! Que Tudo satisfação ter bom? você aqui, mulher. Prazer é tudo meu estar falando com vocês. Show de bola. Gente, Vitória Miranda, ela tem 17 anos, tá? 17 anos. Tá no juvenil ainda. É a primeira no mundo no ranking no juvenil e já está brigando também para se tornar uma das principais atletas do tênis em cadeira de rodas no mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho, Vitória, primeiro explicar isso, né? O que significa fechar o Grand Slam? Porque para isso você precisaria já ter vencido um Grand Slam na temporada, né? O que inclusive já aconteceu, não é? Sim, sim, a gente teve esse privilégio de fechar 2 Grand Slam em um bimestre só, né? Que foi a Austrália e Roland Garros. Tem mais um pela frente, que é o US Open. A gente está trabalhando ainda mais para chegar lá e conseguir. Mas é um sonho realizado. Não um, né? 2 sonhos realizados. Pois é, 3, né? Se você considerar também que você ganhou 2 Sim, títulos em Roland Garros. sim, verdade. 2 títulos na Austrália, 4, então. E 2 títulos na Austrália também. Ó pra isso, eu tô Sim. perdendo as contas. Vitória, me fala um pouquinho sobre como você encontrou o tênis em cadeira de rodas, porque eu li um pouquinho sobre sua história e vi que você teve um início, assim, meio de... Não sei se quero isso aqui, vou parar, vou voltar. Como foi o seu início com o tênis e o momento em que você percebeu, eu quero fazer isso pra minha vida? Olha, eu tinha 9 anos de idade, eu era muito nova. A minha fisioterapeuta fazia acompanhamento da AMR, Associação Mineira de Reabilitação. E nisso, esse vídeo ainda circula por aí. Eu plantando bananeira de cabeça para baixo. E a Impressionante. minha fisioterapeuta, enviou esse vídeo para as pessoas que ela sabia que sim, era envolvido no esporte paralímpico. E uma dessas pessoas foi o Léo. E na época se eu não me engano, era em 2016, estava na Paralimpíadas do Rio. Uhum. Então, o Léo tava com os 3 atletas dele lá e era pelo Facebook o vídeo. Então, tinha que aceitar e tinha que ter aquele todo processo. E o Léo não viu o vídeo, foi ver depois de uns 6, 7 meses. Tentou contato, mas na ala que eu estava na AMR, a gente ficava um período de 1 ano com a fisioterapeuta, era estágio. E depois mudava de fisioterapeuta, então ele não conseguiu contato. E nisso, desistiu. Não comentou com ninguém também, tentou contato, não conseguiu. E passar de mais 6, 7 meses, eu no centro com a minha mãe, entrando dentro do Uber, se eu não me engano, não tenho tanta memória assim. Uhum. Mas eu lembro que a mãe de um dos atletas do Léo, que é a Marina Medeiros, parou e minha mãe perguntou se eu fazia algum tipo de esporte e se eu tinha interesse de fazer algum tipo de esporte. E minha mãe falou que eu não fazia algum tipo de esporte, a gente realmente estava procurando, mas ainda não tinha encontrado. E meu sonho era fazer balé de cadeira de rodas. Uhum. E não tinha aqui no Brasil, em Belo Horizonte principalmente. Tinha alguns projetos começando, mas em Belo Horizonte principalmente não tinha. E foi quando eu tive meu primeiro contato com o tênis e a Marina ligou pro Léo no dia e falou: Léo, você vai me matar. Porque ela tinha fama de todos os deficientes que ela visse na rua, ela trazia pro tênis, já não tinha mais espaço. Aí ela falou: Léo, você vai me matar, mas achei uma menina aqui muito forte, tem todas as características boas, e foi me descrevendo pro Léo. Ela tá assim: eu conheço ela, é a Vitória. Aí ela: como é que você sabe? Aí o Léo foi contar essa história pra ela, e foi meu primeiro contato com tênis. Você fala do Léo Botija, né? O seu treinador. Sim, meu técnico. E tá com você até hoje. Tá comigo tem bastante tempo. Tem bastante 5 tempo. anos. É porque assim, quando a criança é jovem, né? O fator tempo é diferente, né? Mas beleza. Vitória, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua trajetória no esporte, né? Porque nem sempre o pessoal acha assim, que você começa no esporte, você vai treinando e vai ficando melhor, e cada vez melhor, e cada vez melhor, e aí sai ganhando tudo como você está fazendo hoje. Só que, na verdade, nenhuma trajetória, ela é em linha reta ascendente, né? Ela vai com altos e Não, baixos, né? não, eu comecei durante 1 ano. Eu gostava muito de estar presente na quadra só aos sábados. Depois de passar 1 ano e pouco, mais ou menos, eu virou responsabilidade. Como eu era uma Hum, criança, eu não tinha noção de nada.
E a única coisa que eu queria era ir pra casa dos meus primos, ficar brincando com meus primos. E uma coisa que eu não fazia, que era os sábados, eu tinha treino. E foi quando eu fui pegando raiva. Eu não parei de gostar e tava virando um acordo. Pra mim ficar 1 hora de treino na quadra, era um chocolate ou um açaí, senão eu não ficava. Entendi. E passou de 2 anos, eu fui sair, coincidiu com o alvará da quadra, que tava dando problema. Eu fui sair, quis sair, não quis voltar. Aí fiquei 2 anos e meio parada, não quis jogar tênis. Até um certo dia que eu senti falta. E nesse certo dia veio outra coincidência. Eu estava fazendo acompanhamento no mesmo lugar, na MR. E a gente estava brincando de levantar peso. Eu levantei 60 e poucos, que eu não lembro. Brincando, e o professor falou assim: Alterofilista olha, você tem já, que né? entrar para algum tipo de esporte. Oi? Alterofilista já, né? Ele falou: você tem que entrar para algum tipo de esporte. Eu assim: olha, eu era do tênis. Ele, calma aí, que eu vou ligar para uma pessoa. Ele ligou pro meu técnico, pela coincidência, ele tinha o contato do meu técnico, que é hoje em dia o Léo. E falou: Léo, tem uma atleta sua desagarrada, tô mandando de volta. Adorei esse Foi termo. quando eu voltei ao tênis. E foi Bom, quando eu voltei de volta. Fiquei mais 2 anos treinando só uma vez por semana e tudo mais, até ter meu primeiro campeonato. E eu ver que era aquilo ali que eu queria mesmo. E aí a gente teve a conversa, eu e o Léo, e decidimos que daqui pra frente a gente fazeria isso, né? Ser uhum. atleta profissional. Viver como um atleta. E é uma baita responsabilidade, né? Inclusive, eu vou trazer aqui uns bastidores, o povo adora um bastidor, né? Ontem eu tava tentando, desesperada, né? Antes da gente começar a gravar, né? A gente tem que organizar sempre, né? O programa, como vai ficar, né? Então, Sim. falar com as convidadas, né? E eu desesperada, porque eu não conseguia falar com Vitória. Tava com o telefone dela, mandando mensagem e tal. Aí eu mandei uma mensagem pro Léo, que é o treinador dela, dizendo assim: olha, ela não tá me respondendo, eu não sei o que. Ele, não, calma, que ela deve estar na escola. Eu falei: meu Deus, Sim. ainda tem escola. Exatamente, eu estudo de noite. Eu estudo na parte da noite, de 6h30 às 10. E como é que você organiza seu dia em relação a treinos, em relação a descanso, que é importante também, escola, viagens, né, para competições? Olha, quando eu estou em viagem, eu estudo, eu pego uma matéria e levo para viagem para estudar. Estou no último ano do ensino médio. E quando eu tô em casa, é segunda-feira, a gente tem treino de 3 a 4 horas de quadra de treino. Tem o Pilates, tem o psicólogo e escola de noite. Terça-feira eu tenho uma academia, muda só que eu tenho uma academia, tenho uma psicóloga esportiva e escola. Aí vai essa rotina, um dia sim, um dia não. Até Misericórdia. sábado, domingo, tem vez que eu treino e tem vez que eu não treino, depende de como está o período de competição. Muito bem. Vitória, você foi comentando como foi a sua chegada, né? Você se tornar uma atleta de alto rendimento. E eu queria saber como foi que você conheceu de perto, né, a seleção brasileira, né? Que você foi chamada para integrar a seleção brasileira, sem primeiro passar por todo o ciclo nacional, né? E o meeting paralímpico, depois o ciclo nacional, para depois você começar a disputar competições internacionais. Mas eu queria saber como é que foi essa sua porta de entrada para a seleção brasileira no movimento paralímpico. Olha, eu acho que foi uma coisa muito natural, porque eu sempre joguei tênis desde quando eu voltei por amor. Uhum. Então, quando eu estava na seleção, para mim era um treinamento no início. Para mim era, eu estou aqui para treinar com as meninas que estavam no top. E agora, você me fazendo essa pergunta é estranho eu responder, sendo que hoje em dia, naquela época eu treinava com a número 1 do Brasil, sendo que hoje em dia eu sou a número 1 do Brasil. Ah, fala isso É de meio novo, fala isso de estranho. novo, vai. Já caiu a Sim, ficha? naquela época. Não, não caiu. Não caiu a ficha nem que eu ganhei o Roland Garros ainda. O que é mais difícil para você? Entender que você é a número 1 do mundo na sua categoria, que você tá galgando postos para você conseguir se tornar as melhores do mundo, né? Top 10 aí no mundo geral, considerando também atletas adultas, que você, inclusive, já tá se despedindo, né? Do juvenil. Sim. Ou que você ganhou Roland Garros, também ganhou a Australian Open e ainda quer fechar esse Grand Slam. Olha, eu acho que é mais difícil acreditar que eu consigo ganhar a Austrália e Roland Garros. Roland Garros eu acho que vai cair a ficha um pouco mais rápido, porque a Austrália eu acho que foi uma montanha russa muito grande, que eu perdi o primeiro jogo sem saber que teria uma final e ganhei a final. Então, a Austrália às vezes eu falo, caramba,
Eu ganhei o Australian Open. Ainda não, às vezes não cai a ficha. O Roland Garros, eu não tive um momento de parar e falar assim, eu ganhei o Roland Garros. Mas as pessoas já falam o tempo todo e eu fico tipo, ganhei o Hum, Roland Garros. a Não é carinha, uma coisa gente. assim que vem, que vem como um choque. Sim. E uma coisa curiosa, né? Você ganhou tanto no Australian Open como também o Roland Garros, você ganhou em cima da mesma adversária, né? Isso facilita ou dificulta? Olha, esse aí é o ponto. E há 3 semanas atrás, eu perdi um jogo pra ela. Perdi pra mim, no caso, primeiro. Perdi o primeiro set, ganhei o segundo duro, abri 5-3 no terceiro. Ela virou 7-5. E foi um jogo puro psicológico. Então, eu entrei nesse jogo tensa, tensa, Uhum. mas sabendo que só dependia de mim. E eu estava com uma baita de uma equipe fora da quadra, né? Então, isso ajudou muito. Eu queria saber agora como é que tá a sua preparação para o restante da temporada, né? Lembrando, você ainda não tem 18, eu acho isso incrível, ela não tem 18 anos, gente. Vai completar em agosto, né? Sim. Aí faz 18 anos, está se despedindo também do juvenil e vai se preparando para disputar adulto. O que que Olha, eu muda? já disputo adulto. Mas 100% agora, né? Agora vai ser 100%. Hoje em dia eu já tô vindo bem na categoria acima, que é o adulto. A gente vem trabalhando já para isso, a gente não trabalha só no júnior. E eu acho que a gente já está preparada para mudar. A Uhum. gente está trabalhando muito e eu já consigo fazer jogos difíceis com as minhas adversárias. Mas o que que, que realmente muda? Você fala em mudar, né? Mas o que que realmente Olha, muda? para mim não vai mudar porque eu já faço, né? Faço essa divisão entre o júnior e o adulto. Então, para mim não vai mudar. Eu já, desde o início, quando eu comecei a jogar tênis, eu já mesclava os dois. Entendi. Então já é algo mais fluido para você. Sim, exatamente. E você já acha também que, como eu posso falar, a experiência que você tem, né, com dois Grand Slams agora, nessa temporada, já coloca uma pressão acima para você performar? Ou seja, é aquela coisa, tipo, você tá indo tão bem que agora a pressão é duplamente maior para que você continue indo bem? Sim. O Léo, minhas psicólogas tentam tirar isso de mim, mas eu acho que é uma coisa que é do ser humano, né? Uhum. Não tem jeito. Aí você tá indo bem, aí você pensa lá no futuro e você quer continuar só subindo. E esse é o nosso objetivo. Muito bem, senhoras Quanto e mais senhores. rápido, vai ser melhor. Muito bem, senhoras e senhores. Temos aqui então Vitória Miranda, ela que venceu a Australian Open, venceu também Roland Garros, duplas, simples. Se botar trio aí também, ela vai ganhar com certeza. É uma menina que já mostra muito amadurecimento, né? Para entender as decisões da vida que você tem que fazer ao longo dos anos para você conseguir focar naquilo que você ama, né? Sim, sim, eu acho que o esporte, eu acho que o principal presente que ele te dá é isso, né? Você amadurece, você tem outra visão da vida. Vitória, eu quero agradecer demais, demais mesmo, a participação. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância de você buscar o esporte, né? A gente fala muito do esporte como alto rendimento, como a gente vê em Olimpíada, em Paralimpíada, em Mundial, mas o esporte como essa ferramenta, eu acho que social também, que faz a gente se encontrar com outras pessoas, a gente desenvolver habilidades que a gente de repente não sabia que tinha. E eu falo isso de qualquer pessoa. E eu acho que com pessoas, para pessoas com deficiência, eu acho que é ainda mais, porque a gente vê que o movimento paralímpico está sempre tentando chamar cada vez mais pessoas para poder descobrir que elas podem, que todo mundo pode fazer alguma coisa que te deixa feliz. Então, você pode de repente fazer uma natação, você pode fazer um tênis em cadeira de rodas, você pode fazer bocha. São tantos esportes maravilhosos, né? Eu queria saber de você qual é a sensação que você tem de poder ser essa porta-voz do esporte paralímpico agora, né? Do paradesporto, para mais pessoas.
Olha, isso ainda eu tenho um bloqueio de aceitar que eu tenho visibilidade e eu incentivo outras crianças, outras pessoas a entrar no esporte. Eu acho que eu me recuso a aceitar um pouco isso, por eu ser muito nova e por eu não saber, não ter a noção de tudo que a gente está construindo. Mas internamente, pra mim, eu acho que, nossa, o esporte mudou totalmente minha vida. Estar no esporte é uma coisa incrível. Você conhece, você faz coisas que você não sabia que conseguia fazer. Uhum. Você aprende coisas, faz amizade. Então, assim, hoje em dia o tênis pra mim é vida. É uma coisa que eu não consigo viver sem. É uma oportunidade que eu recomendo pra todo mundo fazer. Se nós já temos a convidada número 2, não temos ainda. Mas eu vou dar uma dica aqui do que vem pela frente. Essa convidada, ela foi protagonista nesse fim de semana na rodada do Campeonato Brasileiro da Série A1, porque ela foi a jogadora mais eficiente da partida entre Bahia e Ferroviária. Eu já acabei, né, com a brincadeira, todo mundo já sabe agora quem é, né? Mas o que eu também quero trazer aqui de informação é que essa também é uma convidada muito difícil a gente conseguir. Porque muita gente está querendo falar com ela. E não à toa. Porque Raíssa, ela foi uma jogadora. Ela é uma jogadora fantástica. Mas ela foi uma jogadora extremamente inteligente e eficiente. E conseguiu fazer uma coisa para o Bahia que o Bahia nunca tinha feito. Que é conseguir vencer a Ferroviária. E, ao vencer a Ferroviária, na história, conseguir se manter nessa briga dentro do G8 da Elite, que é o grupo de 8 equipes que passam de fase e vão para o mata-mata do Campeonato Brasileiro, que até hoje nenhuma equipe nordestina conseguiu. Nenhuma. O melhor rendimento que nós tivemos de uma equipe nordestina foi o Vitória em 2019, que terminou na 9ª colocação. Ficou bem pertinho, mas não conseguiu ir para o mata-mata. Então, com isso, a nossa convidada de hoje, ela chega com essa estrela e com um penteado fantástico, né? Seja muito bem-vinda, Raíssa. Opa! Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, agora sim, estou lhe ouvindo super bem. Me conta então, mulher, como é que foi essa sua estrela de conseguir esse hat-trick, né? 3 gols e 3 gols muito diferentes e que colocaram o Bahia numa situação muito confortável agora. Não vou dizer para já garantir essa classificação, mas uma posição confortável para em mais 2 rodadas ter uma gordurinha aí para conseguir esse feito inédito, né? Sim. Marcar 3 gols em uma partida, com certeza é uma experiência muito emocionante, né? E gratificante também, para qualquer jogador. Isso geralmente traz um sentimento de realizações e poder aumentar a confiança em suas habilidades também. Além disso, contribui bastante para o desempenho da equipe e poder ser um momento memorável na carreira de um atleta. E tem outra coisa, né? Vocês estavam jogando na Fonte Nova a primeira vez, né? Desde um ano, né? Da última vez que as Mulheres de Aço jogaram na Fonte Nova. Para vocês foi a primeira vez na Fonte Nova? Para mim foi, mas É para isso. outras que já estão aqui mais tempo, com certeza não. Não, não, não. Mas pra você eu acho que foi, né? Eu acho que já foi aquela coisa, né? De a bola procura craque, né? E estádio de Copa do Mundo. A gente vem com Copa do Mundo aqui no Brasil. É, Salvador vai ser uma das sedes. A Arena Fonte Nova certamente será um dos palcos, né? Então, conta pra mim o que foi pra você estar num desses palcos, né, de Copa do Mundo, que será também da Copa do Mundo 2027, e você marcar 3 gols. Então, pô, é uma experiência única. Eu nunca tinha passado por isso antes em toda a minha carreira. Participar de um palco de Copa do Mundo é uma experiência única. É oportunidade de vivenciar a paixão pelo futebol em um ambiente vibrante, onde a cultura encontra e torcedores se unem. A expectativa para a Copa do Mundo de 2027 certamente traz um sentimento de entusiasmo e esperança para todos os envolvidos.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Rai, já tô íntima. É, esse seu estilo aí do cabelo, deu sorte porque você tá meio estilo Johnson? Ou esse é o estilo de Rai mesmo? Não, esse é meu estilo mesmo. Desde quando eu cheguei aqui, eu tô pintando ele só de louro. Eu falei, pô, vou mudar o corte, eu vou colocar que eu costumava fazer esse Aham. também, lá onde eu moro, entendeu? Eu vou mudar, mas acredito que não. Possa ser que seja sorte, mas aqueles 1% ali, sabe? Hum, Eu tenho. Eu sou uma pessoa que eu busco muito a Deus, então ele sabe as coisas que eu passo, as superações que eu tive. Então eu acho que esse foi o maior dele ter me ajudado, entendeu? Rai, você agora é artilheira do Bahia. 5 gols. Cinco Sim. gols. E o Bahia esse ano, ele não tá com uma artilharia muito focada numa mulher só. Isso já aconteceu em algumas outras temporadas, mas agora são várias jogadoras balançando muito as redes, né? E você já chega e desponta, já consegue essa ponta, muito por causa desses seus 3 gols, né, que você conseguiu marcar, né? Como é que você enxerga aí essa briga aí pela artilharia do clube com suas colegas, né? Tem alguma brincadeira que vocês fazem? Alguma coisa assim, se passar pra mim, não sei, você promete alguma coisa, tem alguma brincadeira, o que vocês fazem? Ah, a gente faz muito essas brincadeiras no treino, mas dentro de campo a gente leva muito a sério, entendeu? É, parece que o Bahia tá passando por uma fase interessante, com várias jogadoras se destacando e contribuindo para os gols da equipe, né? Uhum. É, essa diversidade de artilharia pode ser beneficia Sim, para o time, sim, sim, sim. pois, pois distribui a responsabilidade e aumenta a chance de vitória. Quanto à competição interna pela artilharia, é comum que haja um clima de brincadeiras e entre outras jogadoras, o que pode tornar a disputa ainda mais divertida e motivadora também. Bom, se eu já não tivesse estudado isso daqui, eu diria que pelo seu sotaque, você é carioca ou é do Rio? Eu sou carioca. Ah, muito bem. E já disputou Taça das Favelas também, né? Disputei Taça Favela em 2019, 2017, 2016. O que que você achou assim de mais diferente da cultura do Rio para a cultura daqui de Salvador? Eu sei que você já viajou, já, enfim, rodou bastante o mundo, morou em outros lugares, mas eu queria saber de você como é essas diferenças e semelhanças, né, entre Rio de Janeiro e Salvador, que tem muita coisa parecida também, né? Mas o que que te chamou mais atenção? Tem coisas parecidas. Eu acho que é verdade que o Rio e Salvador eles compartilham várias semelhanças, como a rica cultura, a música vibrante e as belas praias também, né? Uhum. Ambas as cidades também são conhecidas por suas festas populares também, né? Mas aqui na Bahia, uma coisa que eu acho muito diferente do Rio é o calor. É mais Aqui é quente. muito calor. Então, eu acho isso muito diferente, entendeu? E o sotaque também, quando às vezes eu pego um Uber, aí eu falo com ele, ele fala, você não é daqui não, né? Você é você é carioca, sou carioca, percebo pelo sotaque. Entendi. E, bom, o calor me surpreendeu um pouco, viu? Você dizer que o calor te chamou a atenção, né? Porque o Rio de Janeiro, quando chega É, verão, O Rio de Janeiro também é muito quente, muito então, mesmo. Mas aqui Rio 40 graus não é brincadeira, não. não é não, minha filha. Mas aqui não é 40 que se faz, não. Aqui eu acho que é uns 52, 53. Misericórdia! Porque Não, é demais, pô. é porque, vamos lá, deixa eu defender aqui minha terra. Vou te dizer como é que funciona. E eu já morei no Rio também, viu? Então eu tenho lugar de fala, eu tenho um lugar de fala aqui. Olha só, Salvador, ela é quente de uma forma mais linear durante todo o ano. Então fica lá entre os 28 e 33, 34 graus já é muito pra gente, né não? Minha voz da consciência. Pois é. E fica isso daí durante o tempo todo. Aí quando baixa agora, por exemplo, né, em mês de junho, julho, aí chega, sei lá, uns 21, chega, sei lá, no máximo 20, já tá todo mundo tirando os capotes da,
de dentro do armário, já tá todo mundo com frio tomando sopa. No Rio de Janeiro é um pouquinho mais frio, chegando nessa época do ano, né, não? Lá tá num clima frio, sim. Aqui também tava, mas Passou deu um uma pouquinho, né? melhorada, entendeu? Entendi. Mas parece que você tá descrevendo o clima Rio, que é geralmente durante a maior parte do ano, Aí. entendeu? Então eu acho, Rai, que você tá. Ó, o clima aqui de Salvador não é tão diferente assim do Rio, não. Mas vem cá. Não é, mas ah, vamos lá. Dá pra uma praia. Eu não curto muito praia, eu sou carioca, não curto É, muito praia, entendi. mas E, eu e o que que topo você gosta de dar umas fazer? voltinhas. E o que que você gosta de fazer aqui em Salvador? Quando você tá de folga? Eu não fico, eu vou pro Rio quando eu tô de folga, mas as Ah. folgas, assim, de 2 dias, que dão uma parada assim no treino, é, eu vou no shopping, as meninas às vezes me chamam também pra dar uma volta, conhecer aqui. Eu tô aqui, vai fazer 6 meses, se eu não me engano, Uhum. e eu até agora não provei acarajé. Isso é um E, absurdo. É o maior absurdo. Isso é o maior absurdo. a- Inclusive, vou lhe interromper porque eu sei de uma pessoa que eu vou reclamar com você, viu? Ó, Ayla, essa é pra você. Você é capitã dessa equipe e você tem deveres. Você precisa levar um acarajé que preste pra sua artilheira comer. Porque não é possível, a menina já tá aqui há 6 meses e não comeu um acarajé, isso é responsabilidade sua. Até porque eu sei que você pegou uma amizade legal com ela, não foi? Peguei demais. Com todas as meninas aqui, né? As meninas aqui são muito fechamento, elas. E como é que você desenvolveu essa amizade com ela? Eu já imagino, né? Porque ela é bocuda pra caramba, ela sai conversando com todo mundo. Né? Ela E vê eu, uma pessoa tímida, ela já vai logo pegando pra Cristo, né? ela é assim. E eu também sou mó resenha também, então é fácil conquistar as pessoas assim. Olha, então ela já sabe. Então, ó, já tá aí a cobrança feita. Na real, ao vivo. Eu não vou nem dizer ao vivaço porque o programa é gravado, mas caso não fosse, seria ao vivaço também. Ayla, essa responsabilidade é sua. Rai, me conta um pouquinho sobre a sua experiência fora do Brasil. Né? Você foi para a Turquia, foi vendida como uma das maiores joias do futebol turco, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência fora do Brasil. O que que isso trouxe para você em termos de experiência de vida, que eu acho que isso, nossa, traz muita bagagem, mas também experiência de futebol, né? De você ver o que que é feito lá fora. Então, cara, eu passei pela Turquia, a experiência de jogar fora do Brasil, especialmente em um país como a Turquia, pode ser bastante enriquecedora, tanto em termos pessoais quanto profissionais. Uhum. A cultura do futebol turco é intensa e divertida, sabe? Me explique O que mais. propor... Por que divertida? o que... Por que é divertida? Porque as pessoas lá, todo mundo, sabe, gosta, curte o futebol feminino, sabe? Legal. Então eles comparecem, eles fazem esses Instagram aí com o seu nome, sabe? Pra postar coisas Ah, de tipo de suas. Então fã? eles curtem isso, sabe? Tipo assim, um fã-clube, alguma coisa assim? É isso, Pô, que isso. legal. Aí o que proporciona um ambiente legal, sabe? Desafiador, motivador. Além disso, viver em um novo país traz aprendizados valiosos, viu? E sobre diferentes estilos de vida e abordagem ao esporte. Essa vivência certamente contribuiu pro meu crescimento como atleta e como individual também. Rai, agora uma dúvida. Como é que você se comunicava com o pessoal lá? Porque, eu não sei, turco não deve ser uma língua muito fácil, né, de aprender. Como é que você falava lá com o pessoal? Então, no começo eu tinha que me virar ali no inglês, né? Uhum. Aí comecei fazendo aulas, aí fui pegando um pouco também o jeitinho deles, prestando atenção como eles falam, mas falava muito por sinal lá, Ah, sabe? Aí, não sinais assim
de pessoas especiais, assim, sabe? Mas, tipo, Não é apontando, língua de fazendo essas sinais, coisas mas assim. um negócio meio quase italiano, que você fala assim, ei, não sei o quê, É nananã, isso, apontando tudo. isso. Entendi. Aí eles foram contratar, passou uns 3 meses assim, eles contrataram um tradutor para poder traduzir para mim. Ah, legal. Então, aí facilita um pouquinho mais a sua vida, né? Muito, Show de bola. muito, mas eu aprendi bastante coisa lá, a, as línguas deles lá. O que que você... Agora você vai ter que falar alguma coisa. O que que você aprendeu? Ah, né? Olha, você tem uma coisa muito boa a seu favor. Eu não vou saber se você tá falando errado. Ah, mas. Oh, meu Sei Deus. lá, uma palavra, tipo bola, não sei. É alguma coisa simples. É, bola é top, Top. top. Aí, tá vendo? É, é. Te amo é Sense Virum. Bonito. Tá chegando agora, né? É uma época de ano assim que dá pra você falar, né? Com um friozinho, né? Dizer um eu te amo no pé do ouvido. Aí você já pode falar agora, né? De uma forma diferente, né? Em outra língua. E o que que você Ai, gostava de comer lá? Porque é uma culinária bem diferente, né? nem tanto. É mesmo? Não, não era tanto diferente, não. Podia fazer as comidas normais daqui. Claro que não tinha, tipo, um fígadozinho ali, sabe? Mas feijão com arroz Tipo, tinha? comida. Oi? Feijão com arroz tinha? Feijão não. Ah, Feijão só enlatado. Arroz tinha, mas arroz mais ou menos. dava pra comer. Dava pra É, dava comer. pra comer, Ok, tá pra certo. ficar fortinho. Rai, a gente já tá chegando ao final da conversa. E eu sei que você é uma pessoa muito mais na sua, então eu agradeço aí você por ter topado falar com a gente aqui no Esporte Clube Delas. Então eu também agradeço ao Bahia por ceder você também para falar conosco. Eu sei que para pessoas que são um pouco mais tímidas é mais difícil. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua temporada no Bahia e você já pegar uma temporada muito especial de chegar a coisas novas, né? E pela primeira vez na história do time feminino já garantir essa participação na Série A1 pro ano que vem, que é a primeira vez que acontece. O Bahia sempre que subia acabava caindo no ano seguinte, o que é algo até comum para equipes que estão subindo de uma outra divisão, mas que agora vocês têm realmente essa chance muito clara de conseguir ir para a parte do mata-mata da competição. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência de chegar, pegar o Bahia nesse momento muito especial e o que você projeta, né, para o final do ano também. Então, eu- a gente chegou com o propósito de mudar, né? Fazer, recomeçar. Agradeço pelas oportunidades de compartilhar um pouco sobre minha experiência no Bahia. Essa temporada tem sido realmente especial. Especialmente por fazermos história ao garantir a participação na Série A1. É, do próximo, é um desafio significativo, mas estamos focados em manter o desempenho, sabe? E avançar na competição. Eu espero que possamos continuar a construir sobre esse sucesso e alcançar os nossos objetivos até o final do ano. Muito bem, não falou nada sobre ser artilheira, hein? Eu acho que essa disputa aí tá É, o movimentada. ataque, nosso ataque está sendo bem disputado, porque ele fez contratações muito boas, o Felipe. E isso é ótimo. Isso faz a gente querer evoluir mais, sabe? É isso. Rai, muito obrigada por ter topado participar com a gente. Um prazer imenso nosso de ter a artilheira do Bahia nessa temporada. Também artilheira desse jogo especial contra a Ferroviária. Primeira vez que o Bahia conseguiu vencer a Ferrinha. Jogando em Salvador, na Arena Fonte Nova. 3 gols de Raíssa, que foram 3 gols bem diferentes. Teve algum gol aí que você gostou mais de fazer? Teve. Foi aquele da pedalada, o último gol, e o segundo.
mas o que eu gostei mais foi o segundo, porque aquela bola ali eu não ia chutar. Mas só que parece que por um momento eu lembrei que o treinador sempre fala: chuta no gol, mesmo que seja com a sua perna ruim. Então eu chutei e deu certo. E você nem. Parecia que você nem pegou em cheio na bola, né, na hora que você chuta. Você só realmente vai porque, tipo, olha, o treinador mandou, eu vou cumprir, né? Então vou chutar. É, porque tem que chutar, porque a gente, como é a nossa perna ruim, a gente não sabe se a gente vai bater bem ou mal na bola, né? Agora, se fosse com a nossa perna boa, já ia ser aquela certeza. É isso. Bom, 3 gols diferentes. Um resultado importante para o Bahia, importante para você também. Acho que isso ajuda a levar a moral também. E, Rai, muito sucesso para você, para as Mulheres de Aço. Espero que vocês consigam esse objetivo, que é passar para a fase seguinte, a fase de mata-mata. Primeira vez que uma equipe nordestina vai conseguir fazer isso, caso se confirme, a gente espera que sim. E que você volte aqui mais vezes. E, por favor, viu, dona Ayla, bote essa menina pra comer uma acarajé, que na próxima entrevista eu vou querer saber o que você achou. Fechado? Fechado, então. Pode me chamar quando que você quiser, tá? Eu sou um pouquinho tímida assim, mas depois eu acabo me soltando. Não, eu tô vindo, ó. Próxima E vez que você vier pra cá, eu já vou deixar logo uma acarajé e uma barata também pra ver o que você vai gostar mais. E aí a gente que continua esse isso? bate-papo aí. Tá bom, então. Obrigada, hein, pela oportunidade aí. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Show de bola. Tchau, tchau, Rai. Tchau, tchau. Muito bem, minha gente. Tivemos tênis em cadeira de rodas, falamos sobre seleção feminina, falamos sobre boxe também. Spoiler, vem aí. Inclusive, já estamos com uma convidada acertada para falar sobre boxe. Falamos também sobre o time feminino do Bahia com a artilheira da equipe. Em breve, traremos também mais novidades sobre o Vitória, que conseguiu, já de forma antecipada, essa classificação para a fase seguinte da Série A2. Então, tem muita coisa aí tomando forma nesse esporte feminino e a gente, claro, vai vir trazendo aqui sempre dentro do possível e do impossível também aqui no Esporte Clube Delas. Então, para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada. Se você não sentou o dedo no like ainda, misericórdia, meu filho, faça isso. Por favor, ajude a gente. E mande esse link também para todo mundo que você souber que gosta muito de esporte, principalmente com protagonismo feminino. Então, até mais!